E aí galera, aqui é a nossa primeira aula sobre geometria. Eu vou estar trazendo para vocês conceitos fundamentais para resoluções de questões sobre geometria plana. Primeiramente eu queria começar com a materinha de ângulos, que eu acho que é bem fundamental assim e é uma das principais bases para a gente estar conseguindo resolver aí questões sobre geometria, beleza? Primeiramente eu coloquei aqui o conceito de ângulos, onde ângulo é a união de duas semirretas de mesma origem com a sua região interna. Ou seja, aqui eu tenho a minha origem O e dela surgem uma semirreta A e uma semirreta B, formando um ângulo beta. Geralmente em questões, os ângulos eles são representados dessa fórmula aqui, onde apresenta a minha semirreta A e a minha semirreta B e no meio a minha origem, beleza? Ou então simplesmente mostra a origem, a letra da origem, com esse acento aqui em cima. Medidas de um ângulo. Ângulo em graus, 360 graus, 180 graus. Radianos, 2π radianos e π radianos. Antes de falar um pouquinho sobre essa parte aqui dos ângulos, eu preciso fazer duas observações. Primeiro, as transformações para graus ou radianos podem ser feitas por regras de 3 simples, ou seja, 360 graus é igual a 2π radianos e 180 graus é igual a π radiano. Os ângulos em radianos são utilizados com frequência nos estudos de movimento circular. O movimento circular é uma parte da física, ou seja, geralmente nos estudos de geometria, os ângulos eles vão aparecer como graus, e na física, geralmente, como radianos, beleza? Classificação de um ângulo. Aqui eu tenho um ângulo agudo, obtuso, reto e raso. O conceito de ângulo agudo é o ângulo cuja medida é menor que 90 graus. Aqui eu tenho a minha origem, dela sai uma semirreta A, uma semirreta B, formando um ângulo beta menor do que 90 graus. Aqui também eu tenho um ângulo reto, que é um ângulo cuja medida é igual a 90 graus. Aqui também eu tenho a minha origem, dela sai uma semirreta A e uma semirreta B, formando um ângulo beta igual a 90 graus. Aqui outra observação importante é que as semirretas A e B são perpendiculares, ou seja, se aparecer em algum exercício falando que duas retas ou semirretas elas são perpendiculares, isso significa que elas formam um ângulo de 90 graus. Alguns exercícios eles não vão aparecer o ângulo aqui dessa maneira e vão apresentar somente essa informação aqui de que as retas são perpendiculares. Então, se falarem que as retas são perpendiculares, você já pode colocar um ângulo de 90 graus aqui, beleza? Seguindo aqui eu tenho um ângulo obtuso, que é um ângulo cuja medida é maior do que 90 graus. Aqui eu tenho a minha origem, dela sai uma semirreta A e uma semirreta B, formando um ângulo beta. Esse ângulo beta ele é maior do que 90 graus. Além disso, eu tenho um ângulo raso, que é um ângulo cuja medida é igual a 180 graus. Então, mais uma vez, eu tenho aqui a minha origem. Da minha origem surge uma semirreta A e uma semirreta B, formando um ângulo beta, que é igual a 180 graus. Aqui, essa partezinha de ângulos complementares é bem fácil. Ângulos complementares são dois ângulos cuja soma é igual a 90 graus. Aqui eu tenho um ângulo de 20 graus e um ângulo de 70. Um ângulo de 20 mais um ângulo de 70 me dá um ângulo de 90 graus. Ou seja, esses dois ângulos aqui, eles são complementares, onde as somas dos dois formam um ângulo de 90 graus. Ângulos suplementares. São dois ângulos cuja soma é igual a 180 graus. Então, aqui eu tenho um ângulo de 40 graus, somado a um ângulo de 140 graus, me dando um ângulo de 180 graus. Então, um ângulo de 40 graus e um ângulo de 140 são ângulos suplementares, pois a soma dos dois resulta em 180. A parte. Submúltiplos de um ângulo. Aqui eu tenho que 1 grau é igual a 60 minutos, que é representado com apenas um risco assim, e 1 minuto é igual a 60 segundos, que é representado com 2 riscos. Coloquei aqui como atenção que um ângulo também pode ser representado na forma decimal. Aqui, preste bem atenção nesse ângulo,
de 10,3 graus. Esse ângulo de 10,3 graus, ele é diferente de um ângulo de 10 graus e 30 minutos. O correto é que 10,3 graus é igual a um ângulo de 10 graus e 18 minutos. Essa relação ela é feita através de uma regra de 3 simples, onde, como vimos aqui em cima, 1 grau é igual a 60 minutos e para achar o valor de 0,3 graus em minutos, eu faço essa regra de 3, chegando que 0,3 graus é igual a 18 minutos. Ângulos opostos ao vértice. São ângulos congruentes, ou seja, de mesma medida. Aqui, como exemplo, eu tenho duas retas perpendiculares formando um vértice aqui no centro. O ângulo de azul mais esse ângulo de azul, eles são iguais, porque estão opostos ao vértice. Assim como o ângulo de verde é igual ao outro ângulo de verde, porque estão opostos ao mesmo vértice. Ângulos em paralelas. Geralmente em exercícios, as retas paralelas elas são indicadas dessa maneira: R, S. Isso indica retas paralelas. E além disso, eu tenho a minha transversal T. Como exemplo aqui, nessa imagem, eu tenho duas retas paralelas, R e S, cortadas por uma transversal. Além disso, eu tenho meu ângulo alfa e meu ângulo beta. Esses dois ângulos, eles são suplementares, pois eles formam um ângulo de 180 graus. A soma de alfa mais beta é igual a 180 graus. Como vocês podem observar, todos os ângulos de amarelo, eles são iguais. Isso se deve por quê? Porque, primeiro, esse ângulo alfa daqui, ele está oposto a esse outro ângulo alfa. Além disso, a minha transversal, ela corta de mesma maneira aqui em cima e aqui embaixo, já que essas retas são paralelas. Por isso, eu vou ter essa mesma representação aqui em cima e essa mesma representação aqui embaixo. Por isso que todos os ângulos de amarelo são igual a alfa e todos os ângulos onde tem essas setas aqui são beta. Ângulos correspondentes têm sempre a mesma medida. São formados a partir de duas retas paralelas e uma transversal. Então aqui eu tenho a minha reta transversal, a minha reta R e a minha reta S, onde a minha reta R e a minha reta S são paralelas. Como eu havia dito, a minha transversal ela corta de mesma maneira a minha reta R e de mesma maneira a minha reta S. Então, por isso que nesse exemplo aqui, alfa e beta têm o mesmo valor. É como se eu pegasse esse ângulo beta e arrastasse aqui para cima. Ele encaixaria de mesmo modo aqui em cima. Por isso que eles são iguais, porque essa região cortada aqui em cima é igual a essa região cortada aqui embaixo. Aqui a gente tem ângulos colaterais. Ângulos colaterais são ângulos que estão do mesmo lado da reta transversal. Então, aqui eu tenho a minha reta transversal T. Os ângulos que estão do lado esquerdo, eles são colaterais. Os ângulos que estão do lado direito, eles também são colaterais. Só que para isso, os ângulos colaterais eles podem ser divididos de duas formas, entre ângulos colaterais externos e ângulos colaterais internos. Para a gente entender isso, eu coloquei aqui uma observaçãozinha, beleza? Ângulos colaterais externos estão fora das retas paralelas. Então, supondo, eu tenho essa região aqui de dentro formada por minha reta R e minha reta S, beleza? Então, essa região aqui, ela é minha região interna formada pela minha reta R e minha reta S. E a região aqui de fora é a minha região externa, está do lado de fora, beleza? Assim como essa região aqui de baixo também. Então, meus colaterais externos estão representados de azul. Eu tenho aqui X e Y, que são colaterais externos. Estão do mesmo lado da transversal, ou seja, do lado esquerdo, e estão fora das minhas retas paralelas, beleza? Estão do lado de fora, nessa região externa aqui. E tenho meus ângulos colaterais internos, ou seja, estão do mesmo lado da transversal e estão na região interna aqui das minhas retas paralelas.
Além disso, meus ângulos colaterais, eles formam ângulos de 180 graus. Como, por exemplo, se eu arrastasse esse ângulo y aqui para cima, eu teria o meu ângulo y aqui, isso aqui é só um exemplo, tá? E por isso x mais y é igual a 180 graus e z mais w é igual a 180 graus. De mesmo modo, se eu puxasse meu ângulo z aqui para cima, eu teria um ângulo aqui de 180 graus a partir dessa reta, tá vendo? Como está representando aqui. Então vamos lá. Ângulos alternos. Alterno significa oposto. Então, ângulos alternos estão em lados opostos da transversal. Aqui eu tenho os alternos internos. Lembra que internos é a minha parte interna aqui, formada pelas minhas duas retas paralelas. Então, alternos estão de lados opostos. Então, meu ângulo alfa está oposto ao lado do ângulo beta. Esses ângulos, eles são iguais. Por quê? De mesmo modo, se eu puxasse esse ângulo beta para aqui, eu teria dois ângulos opostos ao vértice. Como a gente já havia visto anteriormente, ângulos opostos ao vértice são iguais. Ângulos alternos externos. Alternos, lembre-se, lados opostos da transversal. Eu tenho aqui a alfa de um lado, beta do outro, e estão do meu lado externo. Do lado externo do espaço formado pela minha reta S e minha reta R, beleza? Esses ângulos também são iguais, porque se eu representasse esse ângulo aqui em cima, eu também teria ângulos opostos ao vértice. Por isso que alfa e beta são iguais. Regra do Z, vamos lá. Surge do conceito de ângulos alternos internos. Então vamos lá, alternos. Lados diferentes da minha transversal. Então tem aqui meu ângulo alfa de um lado e o outro ângulo alfa de outro. A partir dessa regra do Z, eu tenho que esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui, beleza? É como se eu puxasse esse ângulo alfa aqui para cima novamente e eu ter o mesmo ângulo aqui. Então, eles seriam ângulos opostos ao vértice, formando o mesmo. Essa regra do Z ela pode também ser feita de maneira contrária, beleza? Com Z de invertido. Eu sei que essas imagens aqui não estão com a última qualidade, então eu coloquei aqui para vocês verem que quando vocês fizerem o Z em uma das figuras, esse primeiro ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. E a explicação está dentro do conceito de ângulos alternos internos. Então aqui a gente chega ao fim da nossa primeira aula. Eu espero que eu tenha ajudado. Também me desculpem se eu dei alguma travada, é porque eu nunca ajudei ninguém dessa maneira. Geralmente eu dou ajudas pessoalmente, ou às vezes em sala, ajudas em grupos, mas foi o melhor que eu pude fazer e eu espero ter ajudado, beleza?